Fala pessoal, estamos hoje aqui em mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Coutinho e esse aqui é o canal Einstein. Sejam muito bem-vindos, aproveitem nossos vídeos e hoje, em especial, a gente vai começar uma série de vídeos no qual vamos abordar o desenho no Enem. Aguarda aí que a gente já volta. Então pessoal, beleza? Voltando aqui, vamos dar início com essa série Desenho no Enem com uma questão da prova de 2017. Uma questão interessante, onde o enunciado vai aparecer aqui do lado, né? Ele diz: uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto apresenta um formato de paralelepípedo regular. É representado na figura. Então eu fiz até o esboço aqui do lado da figura para a gente poder rabiscar em cima, né? Ele me diz que a lagartixa parte do ponto B e vai para o ponto A. A seguir, de A, ela se desloca pela parede até o ponto M, que é um ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considerando que todos esses deslocamentos foram feitos no caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos, a projeção ortogonal desse deslocamento no plano que contém o chão do quarto é dada por, aí vem as opções. Então a gente consegue logo de cara definir ali, ó, informações importantes que a gente tem que saber. A menor distância entre os pontos, entre pontos, é uma reta. Então ela vai se deslocar sempre em linha reta, né? Sempre apoiada numa reta. E quando ele fala de projeção ortogonal, aí talvez gere alguma confusão. Então o que a gente entende por projeções ortogonal, projeção ortogonal? Projeção ortogonal é quando eu tenho a projeção num plano de algo, né? A projeção é tudo que se tem como uma representação no plano, que, vamos brincar dizendo como se fosse uma sombra, né? Então, uma sombra seria uma projeção de algum objeto, a gente pode definir como uma projeção. E ortogonalmente, porque se eu tenho a projeção, vamos analisar a projeção aqui, se eu tenho um polígono e eu tenho uma projeção ortogonal, o que eu estou querendo dizer é que essas projetantes vão atingir o meu plano ortogonalmente. Vão formar ângulos de 90 graus. E estas projetantes serão paralelas entre si. Nesse caso aqui, o meu triângulo ele está paralelo ao plano. Eu vou ter exatamente a projeção dele no meu plano alfa, nesse caso aqui. Tá? Então, eu fiz um esqueminha aqui para a gente tentar analisar a possível trajetória dessa lagartixa. Então tá aqui, esse é o meu quarto, né? Estão vendo o meu quarto aí. E ele me diz o seguinte, ele fala que ele vai do ponto B para o ponto A. Então tá aqui, vamos definir este ponto como B. Ele vai do ponto B ao ponto A, posteriormente ele vai do ponto A até o ponto M, que é o ponto médio do segmento EF. E finaliza indo do ponto M até o ponto H. Então ele faz essa trajetória aqui, ó. Ela vem para cá, sobe para o M e vai até o H. Ótimo. Mas como é que a gente vai entender isso numa projeção ortogonal? E ele já fala ali, ele já diz para a gente que ela se desloca e o plano que contém o chão do quarto é a projeção que eu quero encontrar. Eu quero saber a projeção no chão do quarto. Então, se está aqui, eu tenho um quarto, a projeção dele no meu chão. Então, analisando a trajetória, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, a lagartixa vai do meu ponto B para o meu ponto A. Tá aqui. Primeiro trajeto que ela fez, rente ao rodapé da casa. Depois ela vai do ponto A ao ponto médio do segmento EF. Então ela subiu pela parede lá, por dentro, e foi até o ponto médio.
e finaliza a sua trajetória indo ao ponto H. Então seria isso aqui. O percurso da nossa lagartixa foi esse aqui. Ela veio do ponto B até o ponto A, subiu para o ponto M, depois foi para o ponto H. Esse seria o caminho da trajetória da minha lagartixa, né? Então, o que eu tenho que pensar agora? Tenho que pensar que, na verdade, isso aqui se eu encarar como um diedro, né? Encarando que essa parede fosse um plano vertical e o chão um plano horizontal, onde a gente tem a seguinte organização, né? Como plano vertical e um plano horizontal. Tá aqui. Né? Então, eu imagino que o quarto estaria aqui. O quarto seria esse. Isso aqui seria o meu quarto. Né? Então, na verdade, eu vou trabalhar aqui posições relativas de reta também, de acordo com essas projeções ortogonais. Eu estou olhando aqui de cima o meu quarto, eu vou do ponto B, que está aqui, ó, ponto B, para o ponto A, posteriormente para um ponto médio desse segmento aqui de cima e finalizo indo para o ponto H. Então, o que acontece? Na verdade, aqui eu tenho, se eu for parar para analisar de acordo com as projeções e posições de reta. Eu vou ter uma reta de topo, uma reta de perfil e uma reta horizontal. Então, o que essas projeções ocorrem, né? Olhando aqui de cima, eu vou ver que ela de A até B coincide com o seu traçado de A até M. A projeção horizontal de M se dá aqui. E, por fim, a projeção de uma reta horizontal é em VG. Ela se apoia exatamente no plano horizontal. Então, a resposta certa seria a nossa resposta B. Porque ela vai de B até o A, sobe até o ponto M, se desloca numa diagonal até o ponto H. Se eu completo a minha projeção horizontal do quarto, eu tenho mais ou menos esse esqueminha aqui, onde eu tenho o ponto B, ponto A, ponto H, ponto G, e coincidindo eu tenho aqui o meu ponto E, meu ponto H coincide com o ponto D, meu ponto G coincide com o meu ponto C, que está lá embaixo, e o meu ponto B, que está lá embaixo, coincide com o meu ponto F, que está lá em cima. Então eu teria mais ou menos esta projeção horizontal, né, de acordo com as vistas ortogonais, né, no desenho projetivo, essa projeção no plano horizontal, ou seja, no chão, no plano no qual eu defino essa minha projeção. Então eu fui de B até A, de A até M e de N até o H, finalizando assim e definindo minha resposta B. Valeu, galera, foi o nosso primeiro vídeo. A partir de agora a gente vai lançar uma sequência de vídeos onde a gente vai desenvolver essas questões e fazendo esse paralelo com os conteúdos do nosso querido desenho. Até a próxima, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e rock and roll!